Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra, nós temos este benefício e não é inteligente ter um benefício disponível e não utilizar. Tem pessoas que não precisam de determinados benefícios, mas mesmo assim vão, porque não tem o direito. Não é direito adquirido, não foi concessão, não foi batalhado, não foi difícil para quem fez. Então vamos aproveitar o nosso tempo e aprender. Nosso texto hoje é Mateus capítulo 17. E aqui nós vamos ter uma experiência que Jesus teve nas últimas experiências dele. Capítulo 17 de Mateus, versículos 14 a 23. E fala dos seus últimos momentos na Galileia. Possivelmente, como se usa hoje dizer, a última concentração ou a última cruzada na Galileia. Foi os últimos atos na Galileia. Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, hoje em dia nós temos, às vezes, na comunicação, até em tom de brincadeira. Eu tenho duas notícias, tenho uma boa e uma ruim. Qual é a que você quer ouvir primeiro? A gente escuta isso em tom de brincadeira, os comunicadores e tal. O Senhor Jesus tinha duas notícias para eles. Uma era que Jesus seria entregue nas mãos dos homens, nas mãos dos pecadores, nas mãos das autoridades ímpias. Todos conhecem a história do Pilatos lavando as mãos. E a outra é que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Morrer, todo mundo conhece, sabe como é a morte, como é
tristeza, a separação, o golpe mortal, causa realmente muita tristeza. Agora, a ressurreição certamente traria uma profunda alegria, mas eles tinham histórico de ressurreição? Já tinha acontecido. A filha do Jairo, o Lázaro e tal, mas ressurreições momentâneas. Eram pessoas que haviam morrido, a menina ainda não tinha sido sepultada. O filho da viúva de Naim estava sendo levado para o cemitério, ou para a tumba. O Lázaro estava sepultado, mas eram casos que não dizia tão profundamente respeito aos discípulos. A filha do Jairo era um caso de família. O Lázaro era um outro caso de família, uma pessoa, um senhor, possivelmente de idade, com 2 irmãs idôneas e tal. Agora, o filho da viúva de Naim, uma pessoa desconhecida, ninguém conhecia, nem se fala mais, não fala, ninguém toca mais naquele assunto. Mas Jesus andando por todo o país, atendendo todas as solicitações das pessoas, participando de casamento, de enterro e de festas, se tornando conhecido de todos os amigos e inimigos, atraindo realmente a si os filhos de Deus e os filhos do mundo. Então, Jesus dizer para eles que estava naquele momento, nas últimas horas, seria entregue nas mãos dos homens, seria morto, era uma coisa muito difícil. Mas primeiro o Senhor Jesus é solicitado para ajudar aquele pai. Para todos os efeitos, o homem tinha um filho lunático ou epilético. E, na verdade, o Senhor Jesus, que veio para libertar em todos os aspectos, libertou o menino, foi de uma possessão. Era um demônio que causava aquele problema. Então, o Senhor Jesus socorreu o homem e o seu filho, socorreu o homem por causa do seu sofrimento e socorreu o filho por causa do incômodo em si. E os discípulos perguntaram: e por que nós não conseguimos? Jesus ensina, porque era o mestre por excelência, e diz: nem todos os casos de possessão sairia simplesmente com uma oração. Em muitos casos é necessário uma consagração, um jejum, porque existem demônios mais resistentes ou possessões de legiões, de mais de um. Jesus mesmo havia ensinado sobre aquele caso que o indivíduo aceitava a fé, começava a andar no caminho de Deus, depois voltava atrás e os demônios entravam nele, 7 demônios. E também o histórico testemunho de Maria de Magdala, que foi libertada. Ela tinha uma possessão de 7 demônios. Por que esse número? Não sei. Possivelmente era um propósito satânico de dominação, para a pessoa ficar totalmente dominado, sem nenhuma vontade sua, sem nenhuma ação pessoal, e sim tudo conduzido pelo inimigo. A verdade é que o Senhor Jesus atendeu o Pai, libertou o Filho, ensinou os discípulos e deu a notícia aparentemente trágica. Eram os seus últimos atos na Galileia. Ele ia ser preso nas seguintes horas. E a sua prisão não seria para um interrogatório e depois vai responder em liberdade, não. Fazia muito tempo que eles queriam matar o Senhor.
Então, como eles queriam matar o Senhor, e teve aquela história do preso que seria solto, que ainda hoje estão soltando preso. O Brasil é campeão em soltura de preso. Porque soltam um lote na festa. E lá soltava-se um preso. Então, eles fizeram a maldita troca de Barrabás, preferiram, ainda hoje é assim, preferiram o ladrão, preferiram o malfeitor, e o resultado é que ficou para os discípulos um grande dissabor, porque o Senhor Jesus disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens pecadores e será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Meus queridos irmãos, a nossa felicidade está na veracidade do Evangelho. O Senhor Jesus veio para aquela finalidade. Ele veio trazer a luz. Ele veio dar testemunho do Pai. Ele veio reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele veio a iluminar e alumiar o caminho do homem, o caminho de volta para a comunhão com o Senhor. Mas certamente foi para os discípulos de Jesus uma terrível notícia. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos ímpios, na mão dos pecadores. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Mesmo com todas estas expressões de promessas, o texto diz que eles entristeceram muito. O último versículo aqui: eles se entristeceram muito, porque todas as outras coisas eram conhecidas, mas a ressurreição, como aconteceu com o Senhor Jesus, a ressurreição para o Senhor, após a sua ressurreição, ainda se manifestou cerca de 40 dias, aparecendo em várias ocasiões e de várias maneiras. À beira-mar, no cenáculo, eles reunidos e as portas fechadas, trancadas, e o Senhor Jesus se apresentar ali. Ou seja, houve todas as maneiras divinas de convencer a mentalidade humana de que a ressurreição de Jesus tinha sido a profunda, tremenda e definitiva vitória dele sobre a morte. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos ajude e fortaleça a nossa fé, para a gente não vacilar, não olhar atrás. Teremos muitas tristezas nas nossas vidas, tristezas com doenças, com a morte, com notícias ruins, com terríveis provações em nossa nação, muitas tristezas. Tristezas na Igreja do Senhor Jesus. Eu que sou sensível na Igreja do Senhor Jesus, fiquei muito triste com muitos acontecimentos desses anos últimos. Estou muito feliz porque saí do meio da loucura de querer fazer uma igreja com a medida dos homens. Estou servindo a Deus e estou feliz, mas a tristeza qualquer hora volta. Então vamos estar juntos na presença de Deus, acreditando: o Senhor venceu, a igreja vencerá. Vamos orar. Eu peço as vossas orações em nome de Jesus Cristo, orar pelos meus irmãos, meus amigos, meus ajudadores, e graças a Deus não tenho inimigos, mas tem adversários, a gente tem. Então vamos orar por todos que se fazem nossos adversários ou desafetos.
Querido Deus, Pai Santo que estás nos mais altos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Senhor, por este dia. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua santa mão estendida sobre nós. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Senhor querido, abençoa os meus irmãos na cidade, no campo, guarda o teu povo, Senhor, em todo lugar. As criancinhas, a juventude, cada família. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores, intercessores. Manifesta o teu poder, ó Deus, na vida da igreja e nos dá, Senhor, a graça e a coragem para avançar neste caminho santo, trilhado, Senhor, e marcado pelos teus santos pés. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.